À medida que você sobe no escalão da vida, o que você mais precisa é comunicação. O melhor médico que você conhece não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado que você conhece não é o que sabe mais leis, é o que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra, eram os coronéis e era vitalício. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro, quem era capitalista. Hoje, meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. A pessoa é rica ou ela é pobre em informação. Só que informação tem duas características muito interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em ler o jornal de ontem. Não é verdade? De ontem já ficou obsoleto. Ou seja, fica obsoleto com uma velocidade muito grande. Segundo, informação só tem validade quando comunicada. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter informação dentro da sua cabeça, dentro da sua gaveta ou dentro do seu computador? O que você precisa é colocar essa informação para fora de uma forma agradável. A primeira coisa que você tem que fazer é vender a sua imagem. Se o comprador não compra você, ele não compra o que você tem para oferecer. E comunicação não é uma coisa que você vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. Comunicação é uma coisa que se melhora. No momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Eu queria que na sua cabeça, nesse momento, você pensasse nas 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Todos os seus filhos, filhas, genros, noras, netos, só conta uma pessoa, senão você vai pôr a família inteira aí. 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Eu quero que você faça esse exercício na sua mente. Eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Qual é a sua posição com relação a essas 6 pessoas? Você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais professor ou mais aluno? Eu diria que a sua tendência é dizer, eu sou mais professor do que aluno, eu sou mais mestre do que discípulo, eu sou mais orientador do que orientado com relação a essas 6 pessoas da minha vida. Então me resta lhe fazer só mais uma pergunta. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa 2 horas com você lhe ensinando a ganhar dinheiro? Você é um indivíduo que é autodidata e se aprofunda no conhecimento das coisas e do dinheiro? Porque eu não sei se você já percebeu, hoje nas mesas de jantares das casas, os pais conversam com os filhos até sobre sexo, mas só não conversam sobre dinheiro. O pai e a mãe têm a esperança que o filho vai aprender na escola, e a escola tem a esperança que isso deve ser ensinado em casa. E se você não aprende em casa e você não aprende na escola, você corre o risco de trabalhar a vida inteira, morrer na praia. Quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. Se você me perguntar o que você faz, eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. É muito mais do que dar palestra, é bem diferente. Eu acabei de agregar valor ao que eu faço. Então você tem que ter essa preocupação. Como é que você agrega valor a você mesmo? Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Olha só, você leva 8 anos para construir um prédio. Você leva 8 segundos para implodir um prédio. Você pode levar uma vida inteira construindo a sua reputação. Você pode perder a sua reputação numa fração de segundo. Cuidado.
As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. O que é uma pergunta aberta? O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação: eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom, e en passant, o cliente faz o seguinte comentário: oh, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta: se você adquirisse essa cadeira, você ia colocar na sua sala de estar, ou na sua sala de jantar, ou na sua mesa? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa, e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu, foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Vou dar um exemplo. Eu estou negociando com uma pessoa, diretor de recursos humanos, que está pensando em me contratar com a consultoria na empresa. E eu faço para ela a seguinte pergunta: se você me contratasse como consultor, você ia querer relatórios quinzenais ou mensais? Eu acabei de fazer para ela uma pergunta aberta. Ela não pode me responder a pergunta com sim ou não. Olha que interessante. Ela agora tem que imaginar que me contratou e agora vai decidir como é que ela quer o relatório. Pronto, já faturei. Já fiz ela me contratar uma vez. Aí eu vou fazer ela contratar de novo. Aí não vai ter fechamento, é automático. Você vai ter que falar essa pergunta aberta na frente do espelho várias vezes. Não, isso não é besteira não, isso é importante. Por que você tem que falar várias vezes na frente do espelho? Para ela se tornar espontânea. Agora você está pronto para usar. Segundo, a Elaine está sentada aqui na primeira fila. Eu perguntei o nome da Elaine. Ela falou Elaine. Cada vez que eu falo Elaine, toda a energia da Elaine vibra positivamente a meu favor. Você pode falar o que você quiser no ouvido dela, não existe nenhuma mudança eletroencefalográfica. Se você falar o nome da pessoa, há uma mudança eletroencefalográfica, mesmo ela estando em estado semicomatoso. Nada é mais doce para a Elaine escutar do que o seu próprio nome. Sabe o que você vai me dizer? Doutor Laí, o problema é que eu tenho dificuldade em guardar nomes. Eu digo, não é verdade. Você não tem dificuldade de guardar nomes. Você nunca estudou a técnica para guardar nomes que eu vou lhe ensinar agora. 3 etapas, ó. Você quer guardar o nome de alguém? Você usa essas 3 coisas. Primeiro eu tenho que escutar o nome da Elaine. Se a Elaine for apresentada a mim, eu a ela, e daqui 30 segundos alguém me pergunta como é que ela se chama, eu não vou culpar a minha memória. Nem entrou na memória. Por que a memória tem a ver com isso? Não culpe a memória. Entrou num ouvido e saiu no outro. Não passou pela memória. Não é que você tem a memória ruim, é que a informação não chegou até a memória. Eu só posso guardar o nome da Elaine se eu primeiro escutar o nome dela. Então eu escutei, Elaine. Segundo, repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Não foi assim? Repetição é a mãe do aprendizado. Eu vou fazer o mais importante. Eu vou fazer uma associação entre a Elaine e outras Elaines que eu conheço. O cérebro aprende por associação. Não fique impressionado com uma pessoa que fale 8 idiomas. Se ela falava 7, aprendeu o 8º,
15 dias. É difícil dominar uma segunda língua. É mais fácil dominar uma terceira. É muito mais fácil dominar uma quarta. É muito mais fácil dominar uma quinta. Por quê? Cada vez que eu sei mais uma língua, eu tenho mais coisas para associar. Então eu vou fazer uma associação da Elaine com a outra Elaine que eu conheço. Vou pôr as duas conversando na minha cabeça. Agora o nome da Elaine não sai mais da minha cabeça, nem que eu queira. Você entendeu? Por quê? Porque eu escutei o nome dela, eu repeti o nome dela várias vezes, e eu fiz uma associação na minha cabeça entre ela e uma outra Elaine que eu conheço. Existe uma tese de PhD na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que provou que as pessoas que usam com mais frequência o nome dos seus interlocutores ganham mais dinheiro na vida. Piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros? Então, acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo para quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo para quem ganha muito dinheiro, como se se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família. Mas também a família. Vocês têm noção do quanto que eu ouvi isso? Tipo, de lá até aqui. Então a gente tem essa aura, assim, do tipo... Primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não posso sair dessa condição, o que também não é verdade quando você tem acesso a conhecimento. E hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça. Hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça no YouTube. De matemática, geografia, corte e costura, maquiagem, tudo. Tudo. Não existe nada que você não possa aprender. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos. O problema não é nem hábitos. É o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela, em vez do hábito de ler um livro. Assim, como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? É verdade. E você vendo da Atena? Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Exatamente, concordo com você. Não tem como. E outra, tipo, a sua cabeça, ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia, porque... E eu tentava, assim, também de uma forma sobre-humana, fazer conteúdos e matérias que quem tivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe? Porque se a gente continuar... colocando sangue, violência e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim vence. Isso não é verdade. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico, licitamente, com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas se você quer isso do dia pra noite, esquece. A galera acha que dinheiro é sobre dinheiro. E não é. É sobre autoconhecimento, é sobre você saber seus próprios valores pessoais, o que de fato é importante pra você. Se você tá seguindo um comportamento de manada e fazendo algo só porque seus pais disseram que você tem que fazer, porque seu marido disse que você tem que fazer, ou porque a sociedade disse que você tem que fazer ou comprar. Então, na hora que você para e começa a estudar você próprio, entende, tá, o que é mais importante pra mim? É liberdade, é realização, é status, é família, é segurança. Quando eu coloco isso tudo de forma hierarquizada e faço conexão com aquelas minhas metas, eu começo a entender que, olha, talvez uma casa não seja tão importante. Talvez mais um sapato não seja tão importante. Para onde será que esse dinheiro poderia ir que me preencheria muito mais? Então, define suas metas, entenda se essas metas têm a ver com seus valores pessoais, faça um bom diagnóstico do presente e vamos criar um planejamento para a gente poder chegar nessas metas, investindo melhor, poupando e ganhando mais também. Porque não dá para a gente querer ter uma vida financeira próspera só poupando, porque ninguém aguenta ficar cortando, ainda mais com a inflação do jeito que tá. Então, você vai ter que ganhar mais, não tem jeito.
Você sabe qual é a habilidade mais lucrativa e procurada da internet hoje? E não é sendo afiliado nem influencer. Descubra agora mesmo acessando o primeiro link da descrição ou o do comentário fixado. Nunca pense em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Isso Eu aí é nunca forte. avancei. Nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Isso. A ideia do desistir que a gente fala é o seguinte. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. A minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rico e Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Caramba. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada. Eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então, eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu ia passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá pra eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro, chegar na carne. A ideia é olhar pro que dá pra fazer, quando der pra fazer e executar. E as pessoas, elas interpretam resiliência, talvez de uma forma errada, com um risco de talvez interpretar esse princípio, essa regra também errada, se você não explicasse. Porque a resiliência para as pessoas é tentar até conseguir. E não é possível você tentar até conseguir. Porque às vezes você tá de cara pra uma parede, você vai ficar tentando seguir reto e você vai dar cabeçada e nunca vai conseguir passar pela parede, a não ser que você tente algo diferente. Na minha interpretação, é você tentar coisas diferentes até conseguir. E o que você está falando é o seguinte, você nunca deve pensar em desistir do fruto que você quer colher, não é mesmo? Agora, do processo, você pode desistir dele várias vezes, porque o desistir, nesse caso, não é fracassar. O desistir é entender que existe um outro caminho possível. Né? É mudar, mas nunca desistir do seu sonho. Né, do fruto que você quer colher. Do propósito. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica, ou daquele patamar, ou daquele degrau, e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de se fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. Esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi: vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. E a galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar uma couve na sua mão, um almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem não significa te ver melhor do que ele.
então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. O problema é que está todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem... O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. Não interessa se você está no caos da favela ou se você está no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar, você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Você tem dois tipos de pessoas, né? Aqueles que governam, os que são governados. Tem aqueles que criam as tendências, os que seguem a tendência. Tem os que produzem e os que consomem. Tem os que prosperam, tem os que reclamam. Então eu tô naquela parte do mesmo grupo onde você tá, no grupo das pessoas que conhecem a sua identidade, conhecem o seu propósito, entender o jogo, né? A gente vive debaixo de um jogo. E se você não entender que tem como crescer no jogo, logo você vira tabuleiro para alguém sapatear em cima de você. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que significa isso? Que qualquer coisa que eu tiver envolvido vai funcionar. Então parece às vezes que algumas pessoas chamam algo de obstáculo, eu chamo de mola. Então depende do jeito que você olha. O Henry Ford falava o seguinte, que obstáculos são aquelas coisas que a gente cria quando tira o olho do alvo. Então, toda vez que acontece algo, eu uso uma técnica que eu criei, coloquei o nome, que chama-se CCC, que é capturar energia, converter energia e canalizar essa energia. Então, capturar, converter e canalizar. Esse tanto de gente que às vezes está torcendo contra, é um efeito vulcão. De um lado tem gente que está a favor de você e gente contra. Essa é a fórmula para explodir. Então, uma pessoa que não tem ninguém contra, não tem ninguém criticando, eu alerto você que está assistindo. Se você não tem ninguém te perseguindo, é porque você é fraco demais, você não está fazendo nada relevante, você não tem diferencial nenhum. Isso é assim, é dito e certo. Tem que ter gente no seu encalço, tem que ter gente incomodada com a sua fala. Só de você ser autoral, e as pessoas já vão reclamar, mas de onde você tirou isso? Aí começa. Você vai falar de riqueza, aí eles vão falar que você está querendo enganar os outros. Mas o interessante é que se você realmente foi chamado para ser cabeça, você vai ser criticado. Então, eu pelo contrário, então eu não fico, que estão dizendo de mim? Peraí, que consultoria gratuita que é essa? Por que estão dizendo? Eu vou lá e converto. E aí assim, eu sei quem eu sou, eu sei por que eu fui chamado, como que eu posso impactar as pessoas, então não tem como nada dar errado. Alguém fala às vezes aí, você tá assistindo esse podcast, eu tô no fundo do poço. Não tá, no fundo do poço tem uma mola. Esse aqui estão tentando me parar, pelo contrário, estão te perseguindo para aumentar a sua velocidade. Então depende da cabeça que você tem, dá para reconfigurar isso aí. Então a pessoa tem bloqueio de escassez, fique em paz, pode ler livro, pode fazer o que for, se não desbloquear não vai prosperar. A pessoa tem necessidade de aprovação, ela nunca vai ser desbravadora e ousada como a gente. Ela tem que desbloquear. A pessoa tem bloqueio de paternidade, ela gosta de ter um patrão, ela gosta de ter um líder, ela gosta de ter alguém para ficar admirando, excesso de admiração. A pessoa tem problema de criatividade, é falta de afeto, falta de ter sido pegado no colo. Mas a maioria foi programado para dar errado. Né? Mas o interessante é que a gente tem algo em comum, né? Todo mundo aqui veio de baixo. E se você não ressignificar, se você não criar novas pontes neurais, você não vai vencer na vida. Não é... Tem gente que fala, eu acordo cedo, eu sou trabalhador. Não vai vencer. Se não subir a frequência. Se não ressignificar a vida, não reprogramar a mentalidade, não vai. Se livrar das crenças negativas. E tem a ver com o ambiente, tem a ver com o ensino. Por exemplo, pegar o livro, você vai ter a parte teórica. Tem um método que eu criei, que chama TPC, que é a teoria, ela é a menor parte. Tem a prática, que tem que ser pelo menos 20 vezes maior. E tem a constância, que é a senhora que muda a vida de qualquer um. É você ficar obstinado nisso, até isso virar realidade. É uma coisa interessante que acontece, a pessoa quer mudar de vida, mas não tem coragem de treinar a vida que ela quer. Como que treina? Até cachorro é treinável, vocês têm que saber disso, não fiquem ofendidos. Você pega um cachorro, treina, ele vai obedecer os comandos. Você condiciona o cérebro dele. Agora, por exemplo, você quer ter uma vida de visitar, frequentar bons restaurantes, você não tem um dinheiro, mas veste sua melhor roupa e vai lá pelo menos tomar o suco. Começa a treinar desde o começo, que a sua mente vai moldando para isso. Que a escassez, por exemplo, não deixa. Vamos pegar na ferida aí, não é? Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial.
Então aquela coisa da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho e esse rebanho vai seguindo, um boi na frente do outro. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Eu estou diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Tá? É esse aqui o ciclo. Pobre, geralmente estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendável assim. E no momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, ter muitas reformas. E a tendência é ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar. É grana. Quero abrir minha empresa. Grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. Tem atividades que o dinheiro está muito presente. Tem outras que não está. Às vezes o cara é um sacerdote. E a grana, supostamente, não deveria estar dentro do escopo principal dele. No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso. Não pensei mesmo. Começou assim, eu não quero andar de ônibus. Você tinha talvez um pouco de raiva. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante. Entendeu? Nossa, então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante pra você, Flávio? Tudo, cara. Tudo. Você na chuva esperando um ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, tava com gente pendurada na porta, você era obrigado por causa do horário a ir pendurado na porta. Algumas vezes, sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé e segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando pra dentro. A partir daí você não tem mais controle de pra onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você não tem lugar pra você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão pra coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra, né? Estão todos no mesmo barco, vivendo aquela situação indesejável, mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas
elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Se você está curtindo até aqui, comenta. Vou sair da média. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental e a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma. Conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. E ela era que organizava tudo, ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, no ônibus. No ônibus. Caramba, uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Caraca. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero.
Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Grande parte do meu conteúdo é estimulando as pessoas a pensarem, estimulando as pessoas a questionarem. Porque eu acho que tudo começa no questionamento. E se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo. E pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou. Os amigos. Isso aí é complicado, cara. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. Olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Para eu ter sucesso, para eu sair e crescer, eu vou ter que sair da linha de montagem. E na hora que eu sair da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque prefere dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais. E as pessoas dão risada. Isso aconteceu comigo. Tem quem torce por você, mas tem medo e quer te proteger. Geralmente a nossa família quer o teu bem, torce por você, mas tem medo de você se frustrar. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, peraí, cara, será que tá todo mundo errado e eu tô certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. Você vai ser mais valorizado fora. Aí você vai ter sucesso fora. Aí você volta e é reconhecido dentro. Você só é reconhecido dentro depois que você teve sucesso fora. Se você for tentar começar por dentro, vão te ridicularizar. Por quê? Porque é um bobão, iludido, sonhador demais esse garoto, querendo sair da boiada. Ah, você se acha espertão, quer ficar rico, né? Enfim, é assim. Então, esse segundo ciclo aí é o ciclo de você vencer os seus peers, vencer os seus próximos. Verdade. O cara tem que vencer muita coisa para sair desse processo. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar limitada. Mas desde pequeno, acho que o que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu recomendo às pessoas que sejam curiosas. Mas em tudo. Mas por que o mel na bebida foi colocado? Ah, foi por isso. Mas e o que faz? Isso faz com que essa tua bebida ali seja mais palatável? Eu vou perguntando as coisas. Vou perguntando até saciar essa curiosidade implacável. E eu acho que aprendi uma coisa muito importante, né? Eu cheguei numa idade em que você imagina que você não sabe nada ainda, você tem que muito aprender, o tal do lifelong learning, aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa, não adianta dizer para um jovem, vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente, a tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar. Pode botar um robô aí para me entrevistar, não vai ser igual a você. Você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento, mas ele não te substitui. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa, você vai consultar o Google? Né? Não. Você está demitido na hora, você nem vai pegar um emprego. Então, o grande aliado da minha vida, em tudo que eu fiz, para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar.
Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais do que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que, se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as pessoas entenderem o que você trouxer. Então, assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. E outra coisa que é muito importante no mundo de hoje, o know-how é fundamental, mas o know-who é muito importante. Você conhece as pessoas, você tem rede de relacionamento. Rede de relacionamento te abre portas e faz esse cross-selling de negócio entre os negócios. Então eu já consegui fazer muitos negócios entre minhas empresas. Tem que ter paciência. O brasileiro é curto prazista, o brasileiro não sabe pensar nem médio nem longo prazo, infelizmente. Tudo ele quer rápido. O cara vai entrar no negócio e ele quer retorno em 6 meses, 1 ano. É muito difícil pensar assim. Eu sou um cara high profile, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de usar as coisas bacanas, eu gosto de viajar, eu gosto de viver uma vida confortável. Assim, eu não tenho vergonha disso. Eu gosto de andar num bom carro, eu gosto de viajar de primeira classe, não tem problema. Eu trabalhei bastante, honestamente, na minha vida toda para poder fazer isso. E quem não gosta? O brasileiro o brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem um defeito muito grande, que é a inveja. Assim, não é todo mundo, vamos generalizar, mas assim, tem um pouco isso. Fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, os caras, esse aqui é robô, esse não sei o que, o artista, esse é vagabunda, esse não sei o que. Essa mentalidade. Sabe por que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso, maravilhosas, que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado. Que coisa, como é legal ver um empresário brasileiro fazendo sucesso, ganhando dinheiro, dando emprego. O maior projeto social que um país pode ter é emprego. Voltando um pouquinho, então assim, o brasileiro tem que usar referência. Os jovens têm que usar referência e não criticar a pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm de bom. Vamos entender o que elas têm de bom. Vamos entender para a gente tentar fazer igual. Entendeu? Então essa característica é ruim. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você digitar bambu chinês no Google e provavelmente você não vai conseguir dormir só de escutar a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. Interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. O bambu esperou pacientemente por 5 anos para ter o sucesso que ele tem e se colocar 12 metros acima do solo. E paciência e persistência são duas características que distinguem o profissional do amador. Essa metáfora me acompanha há mais de 30, 35 anos. É um indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. Você há de convir que 3 coisas são necessárias. Ele precisa querer, se ele não quiser, ele não anda. Ele precisa de saber, se não souber, ele cai. E precisa haver cabo de aço. O querer é a motivação. O saber é a estratégia. E o cabo de aço, propriamente dito, é a oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Então, as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade.
E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. E nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa, e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar. Porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado. Mas nada impede que você aprenda por si próprio. E hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial.